Olá, muito boa tarde. Começa agora mais um programa Mercado Futuro. Eu falo do estúdio aqui da Bolsa da Brasil, Bolsa Balcão, a B3, e lembro a vocês que todos os programas deste ano 2017 podem ser vistos na página do programa no YouTube. A página é Programa Mercado Futuro. E estando lá, vai também no outro canal, direto da Bolsa, que são comentários que eu faço mais sintéticos. Você pode ver no seu telefone. O programa Mercado Futuro tem quase meia hora de duração. É melhor para ver em televisão, uma coisa mais confortável, computador, né? Bem, olha, recentemente eu conversei aqui sobre trigo, trigo em São Paulo, quer dizer, sobre os projetos que nós temos aí. Macro, falando de uma maneira macro, o Brasil é o maior importador de trigo do mundo, uns 4 milhões de toneladas, 5 milhões, 6 às vezes, e importa da Argentina, eventualmente Estados Unidos, Canadá, acho que até de alguns países da antiga União Soviética. Mas o Brasil já produziu muito trigo e eu acho que pode produzir mais. São ilações que eu estou fazendo aqui. O que eu vou conversar hoje é porque teve no dia 1º deste mês, teve a reunião da Câmara Setorial do Trigo do Estado de São Paulo, uma reunião que aconteceu na Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, em Piracicaba, que é da USP. E eu vou conversar com o presidente dessa Câmara, porque parece que foram feitas palestras muito interessantes lá, e eu estou curioso para saber o que rolou, né? Trata-se do Maurício Giraldelli, que já esteve aqui recentemente. Maurício, muito boa tarde, muito obrigado. Boa tarde. Você está me contando aí por cima, essa Câmara, essa reunião foi bem legal, bem produtiva. Foi bem O interessante. que você destaca assim de... A questão da tecnologia em produtividade, que foi um dos pontos. A ligação do elo das duas pontas da cadeia, da transformação e da pesquisa. A pesquisa, a partir do trabalho das câmaras setoriais, está muito mais envolvida com o setor industrial do que com o produtivo, visando gerar liquidez para o setor produtivo. E as novas variedades que eles estão desenvolvendo através das pesquisas na indústria. E também buscando maior viabilidade da produção do trigo no estado de São Paulo, e no Brasil também, como um todo. Tá, em São Paulo a situação... São Paulo produz pouco trigo, né? São Paulo produz 250 mil toneladas para um consumo de quase 2 milhões. 10%. 10%. Mas o que eu vejo assim com bons olhos é que as cooperativas que acreditaram no projeto da Câmara Setorial, elas estão tendo uma grande evolução na área de plantio. Nós convidamos as 3 principais cooperativas do estado de São Paulo e elas mudaram radicalmente o modus operandi delas, né? Não, o legal, que acho que nós falamos na última conversa, é que tem que haver um acordo mesmo entre os elos da cadeia, né? Porque é um produto sensível, não é mais sensível do que os outros, mas é um produto de inverno. Sim. Você, na última vez, eu lembro que me chamou a atenção, você fez um paralelo entre o que se produz e o que o consumidor quer, quer dizer, que você precisa adequar isso. Exatamente. Eu acho que tem que haver um acordo entre vocês todos, não é isso? Eu acho que a informação, de uma forma geral, o trigo até 92 era controlado pelo governo. E assim, se você fizer uma linha do tempo, que foi o que eu fiz na última reunião, em 2012 nós tivemos uma grande mudança nos parâmetros de qualidade. Porque até 92 o governo determinava o que você deveria produzir e os tipos de farinha que os moinhos deveriam processar, que eram 4 tipos. Hoje qualquer indústria moageira de grande volume faz pelo menos 30 tipos de farinha. Então teve uma mudança muito significativa. Em 2012 o governo ele subiu um pouco a régua na questão de qualidade. Então ele obrigou o setor de produção a melhorar as variedades, etc.
e também é, o trigo deixou de ter um viés político, porque antes se produzia-se trigo e não importava se havia demanda ou não. O governo geralmente, através de algum instrumento, ele acabava adquirindo esse trigo. E aí ele escoava isso via exportação para um trigo de ração, alguma coisa nesse sentido. É curioso, o trigo é outro produto que esses governos autoritários criam uma bela encrenca. O pãozinho francês, foi 50 anos ele foi tabelado, acho que no Brasil. Era um Exatamente. instrumento de política, né? Exatamente. Isso, assim, o intuito era até bom, mas não funcionou. Como tudo que tem um controle governamental, o intuito era incentivar a produção de trigo nacional, com novas variedades, etc. É por isso que ninguém entende essa conta, né? Por que o Brasil é o maior importador de trigo? Porque o governo controlou por muito tempo e a gente ficou refém dessa qualidade que o governo, ao invés de incentivar, ele bloqueava, né? Porque a qualidade ela vem através do livre mercado, né? As pesquisas e etc. Então, eu fiz até uma linha do tempo na reunião e um dos pontos positivos foi a Instrução Normativa 38, que ela mudou a classificação do trigo em 2012, e depois as câmaras setoriais para fazer o elo entre as cadeias, fazer o produtor pensar porteira para fora. Né? É muito importante você ter uma produtividade alta, com baixa suscetibilidade, mas você tem que gerar liquidez nesse produto. O que eu não entendo bem, Maurício, talvez você é da indústria, né, de Sim. trigo. Talvez você entenda. Não todo ano, mas é muito comum se ouvir isso quando tem algum problema no Rio Grande do Sul ou no Paraná, porque o trigo é um produto nobre, não que o milho não seja, que a Sim. soja não seja, enfim. Mas o trigo tem até uma história, né? Mas. E eu queria entender, quando começa a falar assim, o trigo teve problema climático, só serve para ração. O que faz essa. Porque Na maioria dar das trigo para vezes, galinha e para suíno eu acho uma coisa chique no último, como falo no interior. na verdade, basicamente é quando o trigo toma chuva, né? Chuva na colheita. Chuva na colheita é um dos piores problemas que Que o... dá fungo, o que dá? Não, ele começa um processo de germinação. Ah, ele começa a germinar de novo. Exatamente. Aí você perde o endosperma, que é onde tem a farinha, ele começa a brotar e você não tem mais Ah, é justamente onde tem o produto nobre, que é a farinha. Exatamente. Ah, o trigo tem subproduto, só farinha. Só a farinha e o farelo, né? É bom. Farelo que é aquele que vai pro. Esse eu já te perguntei, mas você tinha me falado um negócio que eu gostei daquilo. Você falou agora das farinhas. Tem uma farinha que é para bolo, uma farinha diferente para macarrão. Sim. Isso antes desses anos recentes era uma É, farinha só. você tinha basicamente as farinhas especiais e as farinhas comuns, até 92. Depois você começou a ter as tipificações de farinha. Mas assim, de uma forma geral, por que está tendo esse entendimento e assim o trabalho das cooperativas do estado de São Paulo está sendo notável? Porque eles entenderam isso, entenderam a cadeia e da forma mais simples que se possa ter, que é qual que é o maior consumo de farinha no Brasil? Ela tem entre 70% e 80% do consumo de farinha no Brasil, ela tem uma característica muito similar. Então a pesquisa, basicamente, ela deveria investir em variedades que atendam a esses 70%, 80% do consumo. E as cooperativas, o que elas estão fazendo é reduzindo o número de variedades Ah, para convergir para variedades que atendam essa demanda. eu acho que me pediram intervalo aqui. Pediram? É, pediram. Tá. Ou eu tô ficando. Lembra daquele personagem? Amiguinho, é um prazer inevitável encontrar. Eu acho que eu tô ficando igual aquele personagem. Eu converso com o presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo, Maurício Giraldelli, falando sobre trigo. E antes do programa, ele estava me contando da reunião da Câmara, que aconteceram palestras de pesquisadores
que eu gostaria que ele contasse para vocês também. Mas vamos a um pequeno intervalo, eu volto já. Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Converso com vocês aqui do estudo da Bolsa da B3, Brasil Bolsa Balcão. O assunto é trigo. E fundamentalmente, eu convidei o Maurício Giraldelli aqui para ele contar para a gente dessa reunião da Câmara Setorial do Estado de São Paulo, do trigo, que aconteceu em Piracicaba, na Exalc. Por quê? Porque da outra vez, que foi a primeira vez que o Maurício esteve aqui, ele me colocou assim umas coisinhas aqui no meu raciocínio, que a cadeia do trigo, né, quer dizer, produtor, indústria, enfim, consumidor e tal, em São Paulo, elas estão se entendendo. E isso é um negócio que tem que ser registrado aqui. Na reunião lá em Piracicaba, o Maurício destacou algumas palestras que aconteceram lá. Uma sobre uma irrigação, que eu gostaria que você contasse, enfim, e outra coisa aí. Sim, nós tivemos diversas palestras sobre os pesquisadores da Exalc, sobre a viabilidade de se produzir trigo no Brasil, não somente no estado de São Paulo. Desde da questão das sementes, distribuição de sementes, regulagem de maquinário. E um dos professores da Exalc deu um exemplo muito interessante, que ele disse que em alguns campos experimentais ele reduziu em 40% o volume de semente, mas com uma melhor regulagem no equipamento de plantio. Ele, como tinham diversos produtores assistindo a palestra, ele disse que, poxa, você vai, compra a melhor semente, o melhor adubo, investe R$600 mil num equipamento de plantio, só que você não dá o curso técnico para o seu tratorista. Então a distribuição de semente é irregular, aí uma planta acaba sufocando a outra, e isso gera uma perda de produtividade. E essa foi uma das palestras que eu achei interessante. A outra sobre irrigação, otimização de energia e água, fertilizante, através de pivô central de irrigação. Porque dentro do estado de São Paulo nós temos bastante trigo sob pivô. Porque o trigo é cultivado no que a gente chama de inverno, né? Aqui. Sim, no que inverno. É o quê? De água? Vai ser colhido eles começam o plantio entre abril e maio e colhem entre agosto e final de setembro. O período que pode fazer frio, né? Ele é uma cultura de clima frio, né? Sim. Você tem ideia mais ou menos quanto custa produzir, plantar? Custo de produção? Agora você me pegou. Depende da produtividade. Não tenho ideia. Não tem ideia? No estado de São Paulo eu não tenho ideia. Depende, porque aquela história, eu falo do milho porque, brincando, depende de quanto você produz, né, cara? Exatamente. Se você produz 100 sacos é um custo, 200 é outro, né? Exatamente. E assim, a gente tem uma variação de produtividade muito grande no estado de São Paulo. Me conta uma coisa, você que é industrial, se você andar numa cidade como São Paulo, você mora aqui, acho, né, em São Paulo? Sim. Nos últimos anos dá uma quantidade de pães diferentes em todos os lugares, não é só na padaria, né? E alguns falam de trigo orgânico, trigo impor. De onde é esse trigo, hein? Porque eu te dou um exemplo para você dar risada aí. Agora já não é assim, tão assim. Qualquer churrascaria que você entrava, falava, nossa, boa essa carne, de onde é? Argentina. Haja Argentina para tanta carne, né? No trigo também tem umas casas especializadas em pães especiais. Eu acho que é uma tendência, né? Não só com o trigo. Você deu um bom exemplo, a carne, né? Hoje em dia você busca quero comprar uma carne de Angus, que tenha um certo marmoreio. Isso é uma evolução que eu acho que é meio que natural. Você vê no vinho isso, né? A gente hoje tem diversos tipos de vinho, qualquer mercado que você vá. Passou pela cerveja, pelos cafés, né, os cafés especiais, agora está chegando na linha de panificação, né? Porque a linha de panificação, na verdade, a farinha de trigo, você faz o quê? Faz biscoito, bolo, massa
pães especiais. Pães especiais, é basicamente isso. Basicamente isso. E aí tem as suas diversificações, né? Os diversos tipos de pães com os diversos tipos de farinha, né? Desde da farinha que tem mais consistência até a mais fraca, pensando num pão sírio e um pão italiano. Então você tem uma gama de pães absurda. Tem, não, e o que você está falando é verdade. Tem alguns supermercados hoje, a coqueluche do supermercado é a padaria, Sim, né? sim. Tem de tudo, é pão de queijo, pão de alho, pão de linguiça, pão francês, baguete, pão rústico, que é agora a pão grande também vedete. agora. E tem Pães de longa fermentação. e tem aquelas casquinhas que é grandes, que é um pão aquilo também, Sim, né? sim. Farinha de trigo que vai lá. Sim, E você me falou, é isso mesmo? Cada pão tem uma farinha diferente. sim. Cada Não, pão entre o pão sírio e o pão francês a tem dif- que ser, né? Porque é óbvio, né? Mas elas mudam de acordo com o pão que você vai fazer. Sim. Então, por exemplo, aquela padaria, que eu não vou falar o nome que eu já falei da última vez, que faz de pão de queijo a esses pães sofisticados todos, ela tem vários tipos de farinha lá no Sim. depósito. Sim. E para a indústria isso é uma beleza, né? Porque Ah, são produtos de sim, sim. Assim, a indústria está se adaptando para esses diversos, a gente chama de SKU, né, na linguagem industrial, diversos tipos de produtos distintos. Porque a indústria teve que se adaptar, né? Cargas fragmentadas, num caminhão você carregar 15, 20 tipos de farinha. Então, tem um lance de logística aí sim, complicado. os setups da indústria, né? Parar de produzir um determinado tipo de farinha para fazer outro tipo. Eu não sei como é que é com farinha de trigo, mas, por exemplo, numa época tinha uma rede de supermercados aqui que o diferencial ela vendia por preço mais acessível. Mas a jogada dela era o seguinte, ela no supermercado, quero saber se em padarias de supermercados, de um Italy que deve comprar farinha de trigo doidado. Esse supermercado, o pulo do gato deles é o seguinte, eles não estocavam óleo de soja, né, no caso. Eles recebiam carretas todos os dias. Sim, Dá uma diferença entre, sim. né, você manter estoque, que é caro, tem luz, tem o diabo. Esses lugares grandes que consomem muita farinha, eles estocam muito ou vão comprando? Sim, assim? hoje em dia grandes indústrias e algumas padarias estão fazendo estoque a granel de farinha. Ah, é? Você carrega a farinha a granel na indústria e descarrega por pressão pneumática em silos. É mesmo? As O cara grandes precisa ter um indústrias, espaço bom, né? as grandes indústrias, a maioria delas compram farinha a granel. Já. Vem do caminhão, você jura que nem soja, Sim, que nem você embarca qualquer coisa. sim. E o trigo, por exemplo, para a indústria, para vocês, o dólar influencia muito? Muito, É mesmo? sim. Ah, porque importa, né? Porque o Brasil, a Argentina é grande referência, né, para produção de trigo nacional e também referência de preço, né? A gente é um grande importador Tem de uma trigo. briga na Argentina, os moinhos aqui. Eu lembro do Laurence P. do Moinho Pacífico, que já Sim. vendeu. Os argentinos, eles gostam mesmo de empurrar a farinha deles aqui, não é? Também. Além do trigo, a farinha também. Mas a farinha concorre direto com vocês, né? Com a indústria. Sim, a gente tem algumas barreiras por conta de mistura, etc. Que eles vendiam farinha com sal, dizendo que era mistura, que a tarifação é outra, mas eles vendem farinha. Nossos irmãos. Los Hermanos. Eles têm uma produção muito grande por um consumo baixo, né? Então, Vamos ao intervalo. Eles comem pouco pão, nós comemos muito macarrão. Eu converso com o presidente, eu não consigo não achar graça das coisas da vida, vocês me desculpem. Os irmãos argentinos são assim, encrencam para importar carro, encrencam para um monte de coisa. Presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo, Maurício Giraldelli. Quando eu entrevisto alguém assim que eu gosto do discurso e tal, até hoje, nesses 15 anos que eu estou aqui no SBA, costuma dar certo. Eu acho que vai ter uma reviravolta aí, se é que já não está tendo, na cadeia da produção de trigo, cadeia de produção e industrialização, enfim,
no Estado de São Paulo. Eu estou achando que o Maurício e seus colegas de Câmara lá estão pensando como precisa pensar para esse setor. Mas isso só o tempo dirá. Vamos ao intervalo, eu volto já já. Ok, gente, então aqui no estúdio da Brasil Bolsa Balcão, B3, e falando sobre o mercado de trigo. O interessante aqui é que um movimento, digamos que talvez a palavra modernizar seja um pouco exagerado, mas para adequar a produção brasileira de trigo ao ligar desde a produção até o consumo. Hoje, como disse meu entrevistado, que é o presidente da Câmara Setorial de Trigo do Estado de São Paulo, Maurício Giraldelli, tudo que aconteceu com café, com vinho, enfim, com carnes, né? Quem tem mais de 20 anos de idade sabe que no Brasil você não achava carne in natura de suíno, por exemplo. Hoje tem picanha, tem filé mignon, né? Antes era linguiça e pernil, ponto final. Então, nós consumidores estamos ficando mais exigentes. E os pães, massas, biscoitos, estão vivendo essa... Quando eu era moleque, você é jovem também, mas quando eu era moleque a gente usava calças curtas, sabe? Só depois de grandão, que nem o Kleber é que passava a usar calça comprida. E quando eu era pequeno tinha ou biscoito doce, né, rosquinha, sei lá, Ou salgado. ou o cracker aí, esse salgado. Vai hoje no mercado pra você ver o que tem de biscoito. Com chocolate, com amêndoas sem chocolate, com chia que chama aquela semente, com gergelim. E tudo isso envolve a farinha de trigo também, né? E os pães também, né? Os pães então especiais, é uma festa. 7 grãos, integral, Sabe o que é uma festa? Eu vou sugerir para você, pode fazer para sua esposa, ela vai te dar um beijo estalado. Eu dei de presente uma dessas padarias aí, essas tchan-tchan-tchan que tem aí pro São Paulo, um café da manhã dessas padarias, dia de aniversário, um dia especial. Cara, vem croissant recheado com não sei o que, vem pão de todo jeito, é uma verdadeira festa, viu? E isso exige de todo mundo, até do produtor, que ele consiga fazer um negócio que você possa atender esse pessoal, né? Sim. E isso é valorizado? O produto é mais caro? Sim, sim. Agrega valor, sim. É? E assim, a pesquisa, no Brasil é uma questão de excelência. Assim, a gente não tem o que falar sobre a pesquisa. A pesquisa bem direcionada, você quebra uma série de paradigmas, que foi o que a gente viu até na última reunião da Câmara Setorial. Antes eles diziam assim, porque o brasileiro ele valoriza muito a farinha branca, né, de aspecto claro, mas ele exige uma certa força. E assim, antes você não podia dizer que assim, não tinha uma correlação entre força, né, de farinha e cor. E a pesquisa ela está conseguindo desenvolver novas variedades de trigo que ela associa as duas coisas. Então você consegue produzir um pão francês que tem a casca, né? A gente chama de pestana, aquela orelha assim, aquele craquele, que a farinha tem a força com o miolo branco. Então é umas coisas assim que você... Você tinha falado para mim disso, eu sou o ponto fora da curva, eu não gosto de miolo de pão, nem muito menos branco. Eu gosto de casquinho, bem... Mas o brasileiro valoriza isso, né? E assim, a gente... E associado a isso, né, essa questão industrial, essa qualidade industrial que é muito bem valorizada pelo consumidor final, ele está conseguindo desenvolver variedades que no campo, agronomicamente, elas vão muito bem. Outra coisa que eu não te perguntei, e essas farinhas que tem vitaminadas, você pode botar um monte de coisa no meio da farinha, não pode? Sim, você pode aditivar a farinha. No Brasil é obrigado você aditivar com ferro e ácido fólico. Ferro e ácido fólico é obrigatório. É obrigatório. Mas eu já vi que pode pôr um monte de outras coisas, né? Ácido ascórbico, que é a vitamina C, qualquer coisa. E não muda gosto, não muda sabor? Não muda nada. Você sabe que tem, isso aí você pode... Não é uma farinha especial, tá? Eu compro aquelas que você conhece todas, que eu não vou falar a marca, mas podia falar até. Eu descobri que não me olha assim que você me intimida. Eu descobri que, por exemplo, para fazer escalopinho de carne, para fazer um tipo de peixe que eu faço, fritinho,
Farinha de trigo é essencial, sabia disso? Sim. Só que não é especial, eu compro Compra uma comum. comum. Mas você passa o... Não é milanesa só não, eu tenho um fish and chips que eu faço, Uhum. que é o peixe em pedaços, que vai farinha de trigo. E ó, Pra fica empanar daqui. ele. Dá uma empanadinha, mas fica daqui, tostadinho, crocante, é uma maravilha. Tá dando água na boca já, Hash. Você já almoçou hoje? Não? Já. Então tá bom. Em quanto tempo? Hoje é a segunda vez que você está aqui. Você está à presidência da Câmara há quanto tempo? Desde do ano passado, é um biênio, né? São 2 anos. São 2 anos. Então, quando é que você acha que vocês vão começar a colher os resultados desse esforço todo aí? Olha, A pesquisa está sendo feita. Sim, eu acho que assim, o grande passo foi o entendimento, Sim, a convergência das variedades, que as cooperativas antes produziam. Um exemplo, uma delas me disse que produzia há 2 anos atrás 30 tipos de trigo, que dá trabalho para todo mundo, tanto para segregar Sim. na origem quanto no destino. E hoje ela produz 4 tipos. E esse já é um entendimento e uma redução de trabalho para simplificar o entendimento. Mas a gente acredita que em 2 anos a gente vai ter uma grande evolução por conta das variedades novas que estão chegando. Então, onde são os centros de pesquisa? Aqui em São Paulo? É Exalc mesmo? É IAC? Quem que pesquisa? Tem o IAC em Campinas, mas no Rio Grande do Sul. É Rio Grande do Sul mesmo. Passo Fundo tem a Embrapa, tem a Biotrigo. Tem Embrapa grande, a Embrapa Trigo. Só que, assim, para você desenvolver uma variedade nova, leva uma década. Então, o que está acontecendo hoje, que eu acho que é muito válido, é que a pesquisa está reduzindo o número de variedades. Buscando entendimento, antes, ao invés de lançar 50 variedades, eles estão lançando 10 variedades que têm aptidão industrial. Que é o que se precisa, né? Porque o trigo, ninguém come o trigo. Come, né? Até tem esse negócio da manhã aí, tem trigo, não tem? Sim. Mas, em geral, você usa para alimentos processados, né? Não para... A Câmara Setorial, ela reúne todos os lados. Tem produtor, tem indústria, tem importador. Bom, a indústria que é importadora. Pesquisas, trades. Quando você importa o trigo, por exemplo, uma vez eu andei comparando preços. Em certas épocas do ano, né, tem que ver o dólar e outras coisas. Eu acho curioso porque você importa o trigo da Argentina por um preço, mas o trigo do Canadá não chega aqui muito mais caro, é um pouquinho mais caro só, né? Depende da época. Porque é muito longe, né? É longe, e depende de como vem a safra argentina, né? Acho que mandaram encerrar o programa, viu, Maurício? Olha, muito obrigado pela sua presença, espero te ver em breve aqui. Foi ótima a conversa mais uma vez. E eu gosto de falar de trigo, então sempre que tiver uma novidade, você dá um sinal aí que a gente conversa. Muito obrigado. Obrigado a você, Hash. Gente, até o próximo programa. Obrigado pela atenção e até lá.